Eu lembro que o professor Franciscone, eu era presidente também da Brosa, isso na década de 90. Franciscone, grande nós assinamos uma carta para ele ganhar o prêmio Nobel. Ele professor Branemark, olha só, cara. E ele não ganhou. E eu acho que mais merecido, viu? Não, seria muito merecido. Porque mudou o mundo. Mudou a odontologia. Então, mudou ao mundo, cara. Você imagina o tanto de pessoas reabilitadas, entendeu? Por conta dessa descoberta dele, Gustavo. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso CaseCast, podcast mais descontraído da odontologia nacional. E hoje não percam. Hoje não percam porque é o primeiro episódio especial. Eu fiz questão de tirar da linha, né? Seria o episódio 9, nono episódio, mas hoje é um episódio especial, porque nós temos aqui hoje um convidado especial. E nós temos também uma co-host, uma co-apresentadora. Ele está muito para frente. Meu nome é professor, né? Posso esquecer. Professor Gustavo Darós. E nós estamos aqui, mais uma vez, com o CaseCast. Do meu lado, sempre ele. Fala, pessoal. Sejam todos bem-vindos ao CaseCast. Se você gosta do nosso CaseCast, vão aqui 3 recados para você. Acesse o nosso CaseCast. Envie para aquelas pessoas que você acha importante, aquelas pessoas que esse conteúdo do CaseCast vão fazer uma diferença na vida deles. Façam o alerta, né? Triplo C. O triplo C, curta, comente e compartilhe. E hoje é um episódio super especial. Nós estamos aqui com 2 convidados, essa que é a grande verdade. E 2 convidados da mais alta qualidade. Exato. Que você vai apresentar, Gustavo. Então vamos lá. Exato. Então vejam bem, hoje nós trouxemos aqui primeiro uma co-host, co-apresentador, para nos ajudar a conversar com o nosso convidado especial. Então vou primeiro apresentar a nossa co-apresentadora, professora Roberta Batitucci. Ela é mestre e doutora em periodontia pela Unesp, também professora dos cursos de especialização em implantodontia aqui da nossa Associação Brasileira de Odontologia, aqui de Vitória, e ela veio nos ajudar. Hoje ela vai trabalhar. Ela não vai ficar perguntando nada para ela, porque ela vai ser a convidada do nosso próximo CaseCast, vamos falar no final. Hoje ela veio trabalhar, porque eu falei assim, Flávio, melhor chamar alguém para ajudar. Porque o desafio é grande, mano. O convidado hoje o desafio é grande porque não é qualquer um que está aqui hoje, né? Então, hoje nós vamos ter o prazer de ter uma conversa informal, conversa franca, aquela conversa assim de colegas de evolução profissional com o doutor professor Sérgio Jaime. Sérgio, muito obrigado pelo aceite do convite. Sérgio foi convidado aqui pela professora Roberta, a vir em Vitória, a ministrar uma aula no nosso curso, né, curso dela de especialização em implantes. Eu falei, não podemos perder a oportunidade. Vamos trazer o Sérgio aqui e vamos conversar com ele. Sérgio, muito obrigado pela presença e é isso aí. Okay. Obrigado vocês pelo convite, obrigado pela Roberta, viu, Roberta? Fiquei muito grato. Adoro essa cidade aqui, tenho grandes amigos aqui e já vim várias vezes aqui em Vitória, sempre fui muito bem tratado aqui, espetacular. Então, toda vez que vocês precisarem de mim, podem contar comigo que com certeza eu virei. Maravilha. E o modus operandi, eu sempre faço, né, isso com o Flávio, ele sempre reclama. O modus operandi do CaseCast é o seguinte, temos um tema, e os convidados vêm aqui à mesa e a gente abre o tema aqui mais ou menos na hora. Mas você como cara elegante que né? E meu irmão teve a mesma educação do que eu, vai deixar a doutora Roberta iniciar as perguntas. Sim, exatamente. Então, o nosso tema, para que a gente possa, vamos dizer assim, né, orientar a nossa conversa, o professor Sérgio Jaime vem aqui, pessoa que viveu a implantodontia aqui no Brasil, vive até hoje, né? E vai viver durante muitos anos, se Deus quiser. Então ele conhece tudo de implantodontia. Então o que a gente poderia falar? Então
eu propus o tópico. Nós vamos conversar a implantodontia ontem, hoje e amanhã. Ou seja, vamos tentar perpassar aí pela vida do professor Sérgio, que é a vida da implantodontia no Brasil. Acho que se confundem, né? Uma coisa se confunde com a outra. Certo? Ok. Certo? Perfeito. Senhor Roberto, quer fazer uma pergunta? Quer começar? Se apresente, fale mais sobre você. Bom, Por que você chamou o Jaime, né? Que nós estamos querendo saber. Conta a história. Porque eu sou segunda geração de dentista, na verdade terceira, se for contar avô, que era dentista prático, né? E ao assistir a aula do professor, eu realmente fiquei, assim, impressionada com a experiência e com o mundo de conhecimento que ele poderia trazer e agregar, tanto para o curso, para os meus alunos, quanto para a gente aqui no CaseCast. Dr. Jaime está aqui, né? Sérgio Jaime está aqui por conta do curso que vocês têm de especialização, não é isso? Isso, então fala um pouco do exatamente. curso também. Então, o curso, hoje a gente é o curso que realmente tem uma procura muito grande no nosso estado, a gente está se tornando cada vez mais uma referência. Isso, para mim, é muito surpreendente, mas acho que advém principalmente de uma equipe que se dá bem, que trabalha com carinho e acho que os alunos percebem O que faz? realmente... Amo o que faz, né? Amo o que faz. Né? Realmente, assim, a nossa vontade de ensinar, porque a docência é uma paixão minha, meus pais também eram docentes, e acho que eu consigo gastar toda a minha vontade de ensinar na especialização em implantodontia. Então, eu agradeço, professor, por ter aceito o convite, né? Porque, para a gente, tenho certeza que vai ser engrandecedor. O que eu queria perguntar para o senhor hoje, principalmente, é traçar. Eu acompanhei esse histórico da implantodontia desde 1992, acho que meu pai trabalha com implante, né? Então eu fui vendo a evolução, né? E eu acho fantástico isso, esse conhecimento. Tanto que eu não deixo ele aposentar. Ele fala de aposentar. Não deixa não. E eu não deixo, não. Não. Coitado. Cada vez está ficando mais no Coitado do consultório. Ele fala, Não, tem- sexta-feira. deixa- O homem já comprou um sítio, Ele já tem quis aposentar, sítio, vocês não pode deixam. diminuir, mas não Sexta-feira deixa tem aposentar. paciente no consultório. Ele tem muito pai, neto tem. ainda para aposentar. Tem Então muito... ele continua trabalhando muito hoje, digital, ele acompanha muito, assim, e graças a Deus tem uma fluência aí com a modernidade. E eu gostaria muito que o senhor contasse pra gente um pouco do início da sua história na implantodontia. O que foi esse desbravar o desconhecido na implantodontia? Quem é Sérgio Jaime e como, né? Como que a implantodontia te laçou no início? Então, excelente pergunta, obrigado por essa pergunta. E eu, por exemplo, eu me formei, estou com 42 anos de formado, 43 anos de formado. A minha primeira especialidade foi prótese. Quando eu me formei, aquilo que eu estava conversando com vocês agora há pouco, a odontologia hoje em dia sempre foi prótese. O que o profissional, o dentista que se forma, ele tem que saber colocar um dente na pessoa. Os nossos pacientes não estão procurando implante, ele quer um dente bonito. Ele perdeu aquele dente, ele quer. Ninguém quer fazer cirurgia, né? Exatamente. Todo mundo quer um dente. Então, o que me incomodava muito quando eu me formei eram as próteses removíveis. Aquilo me deixava muito triste. Principalmente inferior, posterior. Que ainda hoje eu acho que é o calcanhar de Aquiles de todo reabilitador. Eu faço técnicas hoje que eu aprendi isso nos Estados Unidos, estudando muito, que eu consigo reabilitar de uma forma muito satisfatória a mandíbula posterior atrófica. Né? Hoje em dia eu consigo resolver problemas que a gente não resolvia antes. Então, mas o que me incomodou a princípio foi as próteses removíveis. E lá atrás, lá nos seus 42 anos de formado, quando que o senhor teve o contato com a implantodontia? Né? Que a implantodontia no Brasil tem mais ou menos essa época, Sim. né? A Isso- osso-integração, Sim, né? não, A gente então, fala de fibro e osso-integração, né? A princípio foi a fibrointegração. Foi a partir de 1985. Então a gente fazia aqueles parafusos de Garbaccio, aquelas lâminas de Lincoln. Eu peguei... Cialon, o justaposto. Eu peguei essa fase toda. A partir de 1987,
a gente começou a ir para os Estados Unidos, aprender. 87. 87. meu O amigo. primeiro implante ósseo integrado no Brasil, eu sei da história, Certo. e afirmo isso, foi o Júlio César Sá Ferreira, Olha isso. de Curitiba, que é um periodontista, que ele estudou 6 anos na UCLA, em Los Angeles. Ele voltou para o Brasil e ele fez o primeiro implante ósseo integrado no Brasil. Sistema Brennemark. Foi o IMZ. IMZ. Aí, logo em seguida, IMZ. Vicente Souza Pinto, essa turma, o Sendic, aquele pessoal, começaram a fazer o Brennemark. Sim. Sistema Brennemark. Mas o primeiro implante, e eu comecei a fazer isso em 89. 89. Início de 89. Que eu comecei a fazer. Eu sou um dos pioneiros também. Os implantes Sim. ósseos Né? integráveis, né? Mas já tinha Ósseo integráveis. experiência com a fibrointegração. Aí nós começamos com o sistema IMZ e Brennemark. Eu fazia os dois sistemas. E Entendi. naquela época, qual era a diferença de um sistema para o outro? Hoje a gente fala tanta diferença de sistema, né? Qual era a diferença? Um era com pressão, você batia. Era o justaposto. Era o justaposto. E o Os outro torpedos, o né? outro era Chamava de rosca. torpedos. Era, Né? você tinha ali E o uma... Brennemark já era rosca. Já era rosca ainda. Então eu sou já era usuário. HE. HI. Era o externo. primeiro, HE. era o primeiro. O hexágono externo. Não era HE. HE. Era HE. Hexágono externo. O externo, HE, ele não foi feito para ser retentor de prótese. Ele foi feito para você instalar um A implante. gente falou isso no último. Você sabe que eu fiz essa pergunta? Eu fiz essa pergunta para minha turma no curso de pós-graduação e ninguém soube responder. Ninguém soube responder. Não, e eu dei o artigo do Brennemark, tá dentro do artigo. Tá a dentro do resposta. artigo. E ninguém Então, soube hoje em responder. dia, por exemplo, aí depois veio a evolução. Então você tinha, naquela época, o primeiro, só para título de informação, para quem vai assistir esse case post também é importantíssimo. Sim. O primeiro congresso de osso-integração do Brasil foi a Bros que fez, que eu sou um dos fundadores da Bros. No Rio? Hoje o senhor Não. é o presidente da Bros. Sou presidente. A Bros Academia. Academia Brasileira de Osso-Integração. Então vamos lá. O primeiro implante foi 87 aqui no Brasil. Júlio César Sá Ferreira. O primeiro implante Escreve que o isso aí. senhor Foi em colocou 1989. 89. 2 anos De, depois. de osso-integração. Nós estamos falando Hã? de 2 anos em Pois é. 1989, Sim. onde que não são 2 anos no mundo de hoje, né? É. Onde tudo acontece em Você Se não lembra, me né? falha a memória, Foi no Hotel Cadoro. o primeiro implante nos Estados Unidos, que foi feito pela equipe Brennemark, que foi logo depois da conferência de Toronto, foi em 81 ou 82. Se não me engano, 82 foi a 81. conferência. Então foi 82. No É. final de 82. A conferência. A A conferência foi no início ali de. Os implantes são lá em 1960. Não. Nos Estados Unidos. A cirurgia Ah, na tá. América. Ok, A cirurgia ok, na ok. América. O que o Brennemark- Primeira cirurgia na O que América. o Brennemark fazia? Ele ia dar a conferência dele e ele levava Levava a a equipe. evidência Eu vi. viva. Eu assisti esse rapaz. Então em São Paulo. chegava, Levava o paciente. chegava o momento da palestra dele, ele parava a aula, chamava o paciente, por isso chama evidência viva. É. E ele dava o É, depoimento. o primeiro Você paciente sabia disso? reabilitado. Não. É. Então, Não? foi assim que aconteceu. Ela é mais nova que a gente, seu Jair. Foi dessa- Tá, parece. É você que parece velho, por rapaz. isso que Oh, chama ora, essa bom. evidência viva. Entendeu? É. O Brennemark fazia isso no início, quando ele começou a apresentar o trabalho dele, que começou em E 1952. esse paciente faleceu um pouco antes do Brennemark, não foi isso? Faleceu antes do Brennemark. Antes do Brennemark. Antes do um Brennemark. pouco antes do Brennemark. É. Mas ele relatava, o cara não tinha dente, Sim. então ele começou a se alimentar. Sim. e Mudou a vida. Mudou a vida da pessoa. Mudou a vida. E a Suécia era um país de edêntulos, que hoje em dia já não existe mais edêntulo lá. Verdade. Professor Brennemark, para quem está escutando o podcast, né, e não o conhece, né, ele foi, entre aspas, descobridor do fenômeno da osso-integração, osso-integração, que é o que permite, Ele é um médico, né? os implantes o médico osso-integrados. ortopedista. E ele é sueco, Sueco. e ele viveu no Brasil, operou no Brasil muitos anos. Ele gostou tanto do Brasil, do centrinho de Bauru, que ele mudou para cá. Sim. Ele morou em Bauru. Sim. Morou em Bauru. Fez. É porque aqui você tinha, né, um material humano que lá na Europa você não podia utilizar tanto. E As você pesquisas eram tinha lá feitas- o centro de lábio leporino. Isso. Isso. Foi quando ele começou a desenvolver o zigomático, por exemplo. Sim. Por que que ele desenvolveu o zigomático? Não é para colocar dente. O paciente tinha câncer
nos ossos dos Perfeito. maxilares, ele procurou uma ancoragem mais longa, Pra não usar ali. Pra fazer as próteses Pra dar bucomaxilos. para dar dignidade para aquela pessoa Colocar uma morrer. bochecha, um olho, um nariz. Pra mastigando. morrer digno. Se alimentando, Né? falando, Se alimentando, comunicando. deixava a pessoa sociável, Isso aí. né? É. Então ele foi uma coisa muito importante. Eu lembro que o professor Franciscone, eu era presidente também da Ambrosa, isso na década de 90, Franciscone, grande nome. nós assinamos uma carta para ele ganhar o prêmio Nobel. Ele professor não, Brenemark, mesmo, né? olha É. só, cara. e ele não ganhou. E Eu olha, acho que mais tinha... merecido, viu? Não, Seria foi altamente muito merecido. merecido. Que mudou Muito o mundo. merecido. Mudou a odontologia. Então, Mudou ao mundo, cara. Você imagina o tanto de pessoas reabilitadas, entendeu? Por conta dessa Exatamente. descoberta dele, Gustavo. voltando um pouco para a década de 90, no nosso primeiro congresso, que foi lá no Hotel Cadoro, pela Brosp, o primeiro congresso De ostegração. Nossa integração Foi em São do Paulo, país, então. em São Não Paulo. foi no Década de Rio. 90. Não, foi em 1990. Eu achava que ia ser no 1990. Rio. 1990. No Rio, é. Aí a gente fazia 2 eventos. Todo ano a gente fazia um evento. Um era nacional, o outro era internacional. E era difícil, era muito caro. Sim. Para você ter uma ideia, com 300 pessoas, você enchia um auditório. É porque não tinha. Então você imagina, 300 dentistas enchiam o auditório do Hotel Cadoro, que era um sucesso. Mas naquela época, É. não sei, eu tô aqui Aham. supondo, possivelmente não tinham 300 dentistas de Não. olho na nossa integração. Aí a Era uma coisa muito nova, né? Mas Era foi uma- algo era uma- meteórico era uma- dentro era da uma odontologia. viagem. foi muito É. rápido, Foi muito rápido. muito rápido. Você tá Ó, falando de 90, eu me lembro, eu 90. na faculdade, né? Eu me formei em 2002. É. Em 2001, né, eu cheguei, falei, eu vou fazer implantes, implantodontia. Os caras riram de mim, falaram, 2001. que é isso? que é isso? Mas aí, pô, mas aí tá. Não é viagem, cara. Não Olha é só, verdade. a gente não tinha uma internet Uhum. muito Não existia. de fácil acessibilidade. Sim. Celular com rede social e com acesso à internet muito menos. Então, assim, as pessoas não conheciam em 2001, se você não estudasse, porque não tinha na grade científica, não conheciam os implantes. O Diome era magrinho. Eu fui conhecer por O conta jornal, né? Eu fui conhecer por conta do Sandro, cara. Mas então, eu comecei em congressos no exterior a partir de 1985. Caramba. 85, comecei O Brexit, eu escutei essa turma sim, toda, sim. né? Ah. Você vê, E nesse todo primeiro- artigo que o Branemark está, o nome do Albrexo está Tá lá. junto. É, é todos, Entendeu? todos. Todos. Eu porque tenho um artigo do todos. Brenemark. O Albrechtson é dentista, se não me engano. É dentista. Sim. E o E Brenemark ele é histologista. Histologista, Eu tenho. Então ele provava as coisas que ele estava falando. fundamentava. É. Eu tenho um artigo do Brenemark, 86. o senhor deve ter, se não tiver, É. vou te presentear, se você também quiser, eu vou te presentear, de 81, um ano antes Um ano antes do da Congresso de Conferência Toronto, aonde ele Sim. mostra o que é implantodontia, o que é osteogração, mais de 2.000 casos operados, ele mostra essa casuística toda, esse é um artigo bem didático e atual até hoje. Sim, lógico que é eu atual. acho esse Porque artigo quando lindo ele, por conta disso. quando ele Histórico. chega em 82, Histórico. na conferência de 82, ele já chega com a coisa pronta. Sim. Ele não chega assim, a gente acha, nós supomos, necessita de mais estudos. Ele já chegou com a coisa pronta. O que o Branemark fez 10 anos, mais. numa linguagem... Atual. uma linguagem, sei lá, linguagem comum, vai. Ele pegou cada coisinha e pôs na gaveta certa. Ele organizou a ciência. Os implantes tradicionais, por que um garbátio dava certo? Ele não se integrava. O Garbate. Por que Nós recebemos Hoje hoje uma imagem. uma imagem Aluna, de o que é um isso? aluno. O que, Então, que é isso? foi hoje, no Mandou grupo pra do- gente. eu tenho garbátio há mais de 30, quase 40 anos, Em função. mastigando até Em hoje. função. Caramba. Então, só que nós não sabíamos o nome daquilo. Por que acontecia? E o aquilo? Garbate osso integrava. Osso integrado. Então, má notícia pra você. Como é que foi a aluna que mandou? Foi a Brisa.
Foi a Brisa. Brisa, Não, má notícia pra você que você tem que tirar um garbate osso integrado de 20 anos. Mas é Deixa fácil. Mas se ele tá bom, deixa quieto. Aí, ó. Você tá- exatamente. Pronto. Você Pior troca só a notícia prótese. Dúvida ao vivo. Não vai ganhar o dinheiro. Troca só a O prótese. aluno mandou hoje a foto, Hoje a a foto. pera picar. O que Que eu é isso? faço Ele falou, com é um isso? garbate. Não precisa tirar se ele tá bom. Radiografou. Não tem perdão, você vai tirar ele pra Vai quê? tirar pra quê? Não tem mesmo não, tá lá. Troca a prótese. Acabou a história. É um unhão, né? É um unhão É. ali. Isso aí. Então, são Tá elementos que a gente tem que usar ainda hoje. Por exemplo, você pega uma agulha de 1960, os implantes Cialon. agulhados, Cialon, se aquele triângulo está fora do osso, ele tá lá ainda, ele não perdeu o osso. É verdade. Ele não per... Se o triângulo, se o cruzamento das agulhas está dentro do osso, perde o osso. Se tá pra fora, não. Troca só a prótese. Não tem que remover isso. Que é É, o difícil trauma hoje em dia. muito grande, né? Muito vai- grande. Se o negócio durou Muito grande. 30, 40 anos, vai trocar aquilo para quê? O cara vai morrer com aquilo na boca. Exatamente. Diz a pessoa já de idade, você Sim, querer pra que inventar trocar? história. Eu achei essa sua colocação sensacional, né? Do Brené Mark, né? Que o senhor falou o seguinte: o Brené Mark colocou cada coisa No dentro seu da devido sua lugar. gaveta perfeita. É, Por isso que eu exatamente. acho esse artigo de 81 sensacional, porque eu acho que ele diz muito disso, Aham. né, que o senhor acabou de falar. Esse artigo, ele coloca cada coisinha É. no seu Ele devido organizou lugar. tudo. Organizou tudo. Organizou tudo. Impressionante. Eu achei Ele organizou a interessante, ciência. assim, a genialidade dele é que se ele não tivesse essa visão científica genial, É. ele ficaria chateado por ter dificuldade de Certeza. remover É. as câmeras lá. E esse questionamento é que faz ele tão genial. Sim. Porque mudou a história Exatamente. da ciência na odontologia porque ele se questionou. É. Eu acho Sorte. é, Ele realmente. ou ele competência, desfocou né? do foco, porque o foco não tinha nada a ver com a dificuldade de remover É. a câmera de titânio. O foco era outro. Ele, pô, peraí, É a tem visão alguma de um coisa estranha verdadeiro aqui. pesquisador, né? Exatamente. Então vamos lá, estamos em 95, o senhor está Esse é ele que ele viajando. tem 25 perguntas O hoje. senhor está viajando, ó, já começou a mudar as perguntas Vamos aqui. lá, Eu vamos lá. falei com O você. senhor Né? já está viajando, ó, olha só, ó, 87, primeiro implante, 89, o seu primeiro implante, 90, primeiro congresso da BO, 95, o senhor começou a viajar e trazer, vamos dizer assim, novidades ou mais conhecimentos, né? E dentro desses novos conhecimentos, o que você... 95 não, 85. 85. 85, Eu pulei para Aonde 90 que era aqui. o 85, centro do 85, conhecimento da implantodontia? Iniciozinho de 90 e deu Aí que foi o boom. o impulso mesmo, né? Nos anos 90, onde era o centro de conhecimento da implantodontia? Europa Estados ou Unidos. Estados Unidos? Não, Estados Unidos. Sempre foi Estados Unidos. Porque as maiores empresas, Começaram onde que está o lá. dinheiro? Começaram Primeiro a levar tudo para lá, né? O Os dinheiro estudos foram está pra nos lá. Estados Unidos. Perfeito. Então as empresas, então você pegava Nobel Pharma, que é a Sim, Nobel hoje, sim. antigamente chamava Nobel Pharma, Que era o que operava na época. que era a que bancava o Branemark, os estudos dele. Antigamente chamava Nobel Biocare. Hoje é Nobel, Hoje é o Nobel Biocare. Biocare. Antigamente é o Nobel. Nobel Pharma. Perfeito. Nobel Pharma. Perfeito. Então, o Branemark, ela bancava ele morreu recebendo royalties, lógico, né? Sim, sim. Dos produtos que ele Claro. comercializava, tudo. E no Brasil? Aí aqui, as nossas empresas, elas começaram quando? Quando que começou, assim? Em 1990 já tinha empresas nacionais. Tinha o Bortoli, a Emplacil de Bortoli. Inclusive, Tinha o vamos... Sistema Resende. Resende. Foi o primeiro implante nacional. Resende. Sistema Resende. É. Esse São Paulo? Era de São Paulo, hoje ele mora em Uberaba, ele aposentou. Mas não existe esse sistema. Não existe mais. Depois, aí os importados, que era o IMZ, o Branemark, Corvente, Corvente. Corvente. Tinha uma janelinha lá na frontinha dele. Então eram os principais implantes importados. O Triai era fábrica de peças protéticas. Sim, quem me disse essa história Não foi era implante. Depois que começou a fabricar implante. O professor McClanf, quando eu fiz a residência, tive meu orientador também, teve o contato com o início. Plataforma E ele me Switching. contou essa Eles que história. iniciaram isso aí. Sim.
Sim, Triai. sim, verdade. Triai. E a Triai era a fábrica de peças e migrou para Exatamente, depois. isso aí. Foi começando. É. Então, ó, você falou no nome da empresa Debortoli, Implacil Debortoli, vamos fazer um agradecimento Sim. público aqui à Implacil, que trouxe o próprio... Quem tá pagando, ele falou que quem pagava era a América, quem tá pagando a vinda dele é a empresa Implacil, foi uma gentileza que a empresa fez ao nosso curso, né? A empresa parceira do nosso curso. Então deixamos Estão aqui com o moral com a agradecimento Implacil, hein, cara? ao É isso aí. vivo, Pelo né? amor de Deus. Não, o curso ele sempre funciona a parceria, tudo na vida é parceria. Tudo brother. parceria, Você não é exatamente. parceiro, não? Como é Eu que é sou essa história? parceiro, por isso que eu tô aqui. Roberto era Usufruindo minha desse parceira lá, conhecimento cara. todo. Obrigado. Outra fábrica, não podemos deixar. Davi Serson. Serson. O Davi Serson O também. Davi Serson. O Davi Serson foi na mesma época. Legal. Ele vendia uma cópia do Corvette, A cópia do Corvette. praticamente idêntica. Né? O Davi Serson foi uma Ainda pessoa tem- muito importante também na implantodontia. Ele começou nos implantes tradicionais até a ossa-integração, até ele falecer. Mas foi uma pessoa muito importante. Ele aí. começou lá na fibrointegração. Fibrointegração. Então. Que legal. É. Hoje- temos muito conhecimento aqui, hein? Hoje a gente tem assim, uma popularização muito grande, né, da implantodontia, dos implantes. Tem clínicas especializadas em implantes aí. Tem algum tipo de tratamento? A gente fala muito do protocolo, né? A gente falou, inclusive, o protocolo Brennemar, que é tipo de tratamento mandibular. Esse, desde o início, ele figura como uns tratamentos de Então, de o ponta. Brennemark ele era muito esperto, muito inteligente. Então, qual que é o protocolo do Brennemark? Certo. Era mandíbula entre os forames. Somente mandíbula, não era maxilar superior. Esse é o protocolo original do Brennemark. Porque ele quer osso de boa qualidade. Se você coloca entre os ossos, você respeitou aquele osso, tem uma qualidade Sim. D1, D1 até D3, até canino. Então você está trabalhando em osso Denso. bom, denso. Se você faz implantes aqui, em região entre experiência clínica minha, se você coloca um pós-forame, Pós-foraminal. esse implante você vai perder. Lá. E une aqui na frente. Se você uniu, se tiver que perder, né? Se você não coloca, você não perde. Não perde. Então você vai colocar para quê? É. Não tem necessidade. Vou diminuir o cantilever e E isso arrumar um problema. facilita o tratamento, né? O All-on-4, por exemplo, vamos evoluir na técnica. Legal. Então, eu estou trabalhando na mesma área que o Brennemark preconizou, Sim. só que eu estou tangenciando o nervo, eu estou Inclinando. diminuindo o meu cantilever. Meu cantilever. É uma técnica que veio para ficar, Claro. o All-on-4. Hoje a Né? pessoa Daqui a faz pouco a gente vai falar de maxila. Isso. Mas deixa eu só terminar a mandíbula. Então, você inclinou os implantes distais, você diminui o cantilever. Então, você vai ter 1 ou 2 no máximo cantilever, que é ridículo, é mínimo. É pequeno. Então você vai ter um sucesso naquela prótese muito grande. Quando o Brennemark, em 1999, lançou o sistema Novum, Novum. para que era tudo contra as ideias dele. 3 implantes só. Porque 3 implantes formavam um triângulo. Sim. Por que aquilo não funcionou? O cantilever era muito grande, fraturava a prótese. É isso aí. Prótese não aguentava. Mas Prótese. o implante aguentava. O implante aguentava. É que pode, né? Então você vê como é que é a evolução da coisa. O On4 é perfeito biomecanicamente. Biomecanicamente. Lógico que sempre que possível eu prefiro o quinto. No Mesmo Isso aí, síntese. agora você Na falou um síntese. negócio aí que... Por que eu gosto do quinto, Isso. que é o na sínfise? No meio. Você vai ter um parafuso a mais de retenção de prótese. Faz diferença. Para Legal. prótese é Pra importante. prótese. Biomecanicamente não faz diferença. Isso. Já Mas para exi- prótese faz diferença. Faz. Para clínica do dia a dia faz Para diferença. esse na sínfise. É verdade. Então você está distribuído aqui. Uma coisa que pouca gente não usa, que eu acho importante, você coloca um implante na sínfise, coloca o distal, Inclinado. inclinado ou não, depende. Se for Depende colocar se assim, precisar, né? às vezes não Não precisa. precisa. Pega um compasso de ponta seca, o que você fez desse lado aqui, você transforma para o outro Pro lado. outro lado.
fica perfeito. Compasso de ponta seca é uma coisa simples. Radiograficamente, você bate o olho, é tudo perfeito, tudo reto, tudo certinho. É uma coisa que eu uso desde 1990. Isso transcirúrgico? Transcirúrgico. Tá Na hora ali. Você autoclava lá. Sim. É uma dica importante que eu acho que vale a pena. Quanto custa um compasso de ponta seca? Roberto, você tem na sua caixa de cirurgia não tem compasso de Isso ponta não seca? tem. Pode acrescentar. A partir de Nossa, amanhã. periodontal pra medir. Você é periodontal. Você vai gostar. A partir de amanhã nós vamos ter, que eu também não tenho, não. Faz isso. Não, mas eu gostei Não. demais da ideia. Gostei demais. É sensacional. interessante mesmo. Você Porque bota o você- nascido e depois você crava ele Isso, ali. a visão do Fica protesista. idêntico. Sim, e assim, Idêntico. a Pior coisa a que biomecânica tem- depende dessa Sim. Você forma um polígono bilateralidade. perfeito. É que eu sou- simétrico. É que eu sou muito Simétrico, enjoado. sei. Eu sou enjoado mesmo. Então, você vai ver nas minhas aulas. É quando Eu você sou pega, enjoado. como visão do protesista aqui, quando você pega um caso para reabilitar que os implantes estão bem distribuídos, no mesmo nível, simetricamente, bilateral, na mandíbula, é muito mais fácil. Muito mais Sim, fácil moldar, com certeza. provar as peças, conseguir a passividade da prótese. É muito mais tranquilo. Quer falar de maxila agora? Então, mandíbula não mudou muito. É. Inclinou um pouquinho o implante, não é lá. Mas mudou? Mudou, foi uma mudança. Mas essa inclinação do implante posterior de mandíbula, ela veio da inclinação da pramaxila. Ou Sim. Não, é Ela, porque ela foi transposta. Não, o que aconteceu? Quando isso caiu na mão, quando estava na Suécia, o pessoal lá é mais retido, é mais, né? Eles caiu na mão do americano, o Aí americano acabou. é dinheirista, ele quer dinheiro. Aí começou, deu o start da cirurgia avançada, Entendi. Sei. quando começaram a fazer no maxilar superior. Então, mas eu não tenho osso, o seio foi pneumatizado. E aí? Aí começaram-se Tatum. Foi primeiro Começou artigo. técnicas para ele. Primeiro artigo, 1000 casos de seio maxilar. 1000. Isso foi, que ano que foi isso? 70. 1000 casos de enxerto sem De maxilar. enxerto em seio maxilar Que é até para hoje. receber implantes. Roberta deve saber mais que isso, que é periodontismo. Talvez seja o tipo de enxerto mais usado até hoje na implantodontia, mais previsível. Uma E o mais, elevação do seio e maxilar. mais difícil de ensinar. Vai ensinar um aluno a levantar a membrana sinusal. É muito difícil. Eles que eu tô com medo. É muito Entendeu? É difícil. o mais difícil de ensinar. Porque ele rompe, a membrana é muito fininha. Faz com ovo. Sim, sim. Mas Estão com medo. tudo tem uma. Eu não nasci sabendo. É. Eu tive Que que, mão. eu tive que treinamento. treinar, eu treinei em cadáver, tudo. Isso aqui no Brasil. Hoje em dia seria impossível fazer o que eu fiz. Eu treinei nos Estados Unidos e treinei aqui depois. O meu curso, por exemplo, de cirurgia avançada na minha clínica, o aluno já é especialista. Eu só aceito aluno especialista. Aquela suposição que ele já tem uma experiência. É onde ele vai fazer a osteotomia, Sim. mas mesmo o aluno especialista, você nota que ele não sabe fazer. É. Aí eu queria chegar nessa depois. E não é nem o não sabe fazer, é não sabe resolver as complicações, que é Sim. o pior ainda, porque elas vão vir. Sim. Independente, né? Aham. Numa pessoa experiente como o Dr. Sérgio Jaime, eu com menos experiência do que ele, alguém que está começando e se aventurando dentro do seio maxilar porque fez um curso e aprendeu, as complicações vão vir. Sim. Fez um curso de é saber imersão, resolver. aquele curso de imersão de 2 dias, O no importante é saber manequim, resolver. e sai fazendo E na boca. acha que saber sabe resolver. fazer, né? A ignorância é uma benção, né? Nesse caso. Rompeu Ele a acha que membrana, sabe eu vou por colocar o ignorância. enxerto aqui mesmo e seja o O que Deus professor quiser. Jaime tem em São Paulo, ele tem um consultório dele, né? Estava me falando, inclusive é perto ali da casa dele, tem o seu centro de cursos, né? Um centro Isso, particular tem uma de cursos. clínica que uma clínica. é para curso. De cursos. E só recebe especialistas. Só especialista. Qual que é a maior deficiência ou deficiências que esses especialistas apresentam lá na hora que chega lá? Então, O que eles não sabem? Você fala assim, não é possível que esse é Então, especialista. eu não sei se a formação é muita faculdade que abriu no Brasil, nós temos faculdades que não acabam mais, universidades que não acabam mais. Sim. E esses alunos têm deficiência. Então eles se formam, fazem a especialização. Né? Mas ainda, muitos deles ainda continuam deficientes. Mas E o importante é esse aluno reconhecer isso.
Exatamente. Tem aluno que não sabe dar anestesia, não sabe fazer uma extração de dente Perfeito, direito. perfeito. Tô olhando Então, pra mim. E se ele você- quer aprender É a mesma tudo coisa. na internet hoje. Esse é o grande problema. Não, o Dr. Google não ensina essas coisas. O Ele não cursinho ensina. também que ele vai ver lá não vai ensinar isso. Odontologia, você só aprende fazendo, também. É colocando isso a aí. mão. Mão na massa. Quanto mais você for fazendo, mais você fica bom. Visualizar o Pode ver digital, ele 1000 te ajuda, cirurgias. né? A Se você não botar a aula, mão, você não a sabe. aula vai te ajudar, né? Mas é a prática que vai fazer você Uma outra crescer. coisa, o que faz o aluno ter um diferencial? Ah, isso é uma pergunta. Abertura e fechamento. Saber manusear o Incisão. retalho. Incisão Técnica cirúrgica básica. e fechamento sem tensão. Esse é o segredo da coisa. Você sabe que Eu estico o tecido, eu ultrapasso. O meu premolar tá aqui, por exemplo, vou mexer numa posterior. Eu estico o tecido vem em relação ao dente. Entendeu? Aí eu tenho certeza. Vou te contar uma então, Não doutor. tem problema. É isso aí. No meu curso, Tudo isso eu vou mostrar na minha aula lá. no meu curso de especialização, quando eu Beto estava faz fazendo o convite especialização, Ah. uma descontração aqui, Ah. né? É. Tinha um colega nosso, sul da Bahia, né? Que fazia o curso com a gente. Rapaz, melhor coisa que eu fiz agora. O que é, Baiano? Fui lá para minha clínica, ensinei minha secretária a suturar. Eu faço a cirurgia, tiro a minha luva e ela sutura, meu. E olha só, a experiência dizendo. E a gente, que Deus faz do isso céu. não, rapaz, pelo Que? amor de Deus. Você tá vendo? Isso lá em 2003, É imagina a hora hoje. mais bonita pra mim da cirurgia, é a Pois sutura. Você aumenta os verticais. É. Se não suturar direito aqui, não vai ter vencendo. vai embora. Já perdeu tudo. É isso aí. Fracasso. O senhor falou que o senhor começou como especialista em prótese. Mas você também fez especialização em outras áreas. Sim, fiz periodontia. Periodontia, isso é que eu queria chegar. Periodontia. Eu sou periodontista também. Periodontista. Acho que a periodontia hoje, a implantodontia, elas são, sim... Sim. Ainda mais para manejo gengival, boa sutura, o que como vocês estão anda falando. de mãos dadas? É implante, pério e prótese. Isso aí. Isso aí. Você tem que conhecer tudo. Implante, pério e prótese. Se você quiser fazer implante. Mas o periodontista, formação, né? Periodontista, dá um show no manejo de tecido mole Sim, não, com no certeza. endodontista. Né? Não, com certeza. A gente, ó, tem que suar muito a camisa Sim. para chegar pertinho de vocês. É. Vende teu peixe agora, Eu, por Roberto. exemplo, Vende o teu peixe, que no curso dela aqui, ó, Eu, Curso dela? a pério, no 5º período já de faculdade, eu já decidi fazer pério. E pro 7º, mais ou menos, já estava pensando em implantodontia. E meu pai é protesista, né? E desde o início ele falou, não, você quer aprender implante, primeiro você vai fazer pério. Mas ele me obrigou a aprender prótese. sim, Claro. Eu não gostava na época, hoje acabo fazendo, mas você pode nem fazer, mas você tem que eu conhecer. sei exatamente. Eu entrego ela para ele faz, com um entendeu? componente escolhido, dificilmente ele troca o que eu selecionei, mas o nível de exigência dele é altíssimo, né? Mas eu tive que aprender prótese, porque muda completamente a sua Sim. visão. Mas Ó, a pério mas nível é de outro mundo. exigência É outro altíssimo, né? O doutor Sérgio falou que tem, o seu pai falou que tem. Por quê? Eles trabalham com a ciência aqui, ó. É. E eu acho que hoje isso é o grande problema do aluno de hoje. Ele trabalha com o curso final de semana da técnica do doutor João, que inventou lá no consultório dele e fala que vai dar certo. eu pra a todo mundo. garanto. Sim. Então vocês Complicado. não, vocês têm história. Você está falando aqui, olha quantos autores que ele já citou que duvido muita gente conhecer. É. Maxilatrófico. Vamos entrar na maxilatrófico. Eu queria falar de Depois. Vai Eu que dar convidei. Não vai dar tempo. Pô, Hoje. Irmão Gisele, eu que convidei, Hoje a bola nós- é minha. Por que eu quero falar? Exatamente, a bola é minha. A maxilatrófica, ela hoje está populando de técnicas novas. Faco, pilazê. O que o senhor... Passa aí, faz um perpasse aí do que temos Não. hoje, o que o senhor acha que funciona, o que o senhor usa, o que o senhor não usa. Então, maxilatrófica. Eu acho o seguinte, né? A pergunta que ele quis dizer, reconstrução ou vão partir para os implantes zigomáticos? Então, vou falar dos Boa. dois. Os implantes zigomáticos, quando que o Branemark desenvolveu essa técnica? O paciente teve câncer nos rebordos, Perfeito. perdeu, ficou com defeito. Então ele procurou essas ancoragens no osso do zigomático.
Certo. para dar dignidade para aquela morrer, para a pessoa morrer digno, com dente, com prótese, né? O que aconteceu, principalmente no Brasil, né? Que houve uma explosão dos implantes zigomáticos. Valdemar Polido, lembra? Lembro. Lembra o Valdemar Polido? Sim, ele é espetacular. Para mim é um dos melhores cirurgiões bucomaxilo que existe hoje no Brasil. Gosto muito dele. Muito meu amigo, super competente. Os zigomáticos funcionam? Funcionam. Funcionam sim. Eu só não sei essa intensidade que eles estão fazendo em pacientes com 30 anos. Para todo caso. Eu acho, por exemplo, um seio maxilar eu demoro 20 minutos para fazer. Eu faço tão rápido. Previsibilidade. Então eu faço a osteotomia, boto o osso lá, daqui a 6 meses o cara ficou 30 anos sem dente, não pode ficar mais 6 meses? O senhor tem alguma prática com levantamento de cavidade nasal? Sim, faço direto. Eu também faço muito. Direto. Tava com medo de perguntar. Não, direto. Mas você tá errado. Isso é. Mas vou. E pouca gente desconhece. Eu faço isso. Isso é tem uma casuística interessante, tá? Interessante. Porque às vezes o seio tá lá em cima, cara. E o aluno, ele não consegue ler a tomografia, que é outra coisa também. São vários assuntos. Lê uma tomografia, ele faz, aqui é o seio. Não, aqui é a cavidade nasal. Não tem que fazer cheio de cavidade nasal. Você levantar nasal. o seio, você levanta. E entra pela piriforme ali, né? Não precisa nem fazer nada. Agora, uma vantagem, por exemplo, do pessoal que faz o zigomático, você está trabalhando em osso do próprio paciente. Igual quando eu faço lateralização de nervo inferior. Faz ainda, Dudu? Faz ainda? Não, faço direto. Eu tive muito. Toda semana eu faço muito caso de fratura de mandíbula. Eu tive muito caso de fratura pós, não na hora, mas pós. Aí eu meio que desanimei. Não, aí você tem que saber. Você tem que ir lá entrar na fila. Selecionar o caso. Isso do anos e anos. Você tem que saber selecionar o caso para não quebrar. Você sabe que eu falo o seguinte, lá na minha aula, né, eu divido, né, a implantodontia, lá no início, em 4 implantodontias. Mandíbula anterior, mandíbula posterior, porque são implantodontias são meio diferentes, se olhar assim... São planejamentos diferentes, maneiras de pensar maxila posterior e maxila anterior. Eu falo, o dia que eu tiver muito dinheiro, eu não faço mais nenhum caso de mandíbula posterior, porque o tal da parestesia é o que mais o paciente enche o saco. Vai existir, só de você olhar no nervo, você vai ter parestesia. Exatamente. Não precisa pôr a mão, você olha nele, tem parestesia. Mas, pô, bateu o olho nele, né? Bacana, eu vou trocar uma ideia depois. Você usa piezo cirurgia para lateralização? Eu tenho 2 mais seguro. 2 da Mectron. Um só para mim é pouco. Os 2 ficam montados. Para poder... Eu faço cirurgia todos os dias. Todo dia, até hoje. Todo dia. Mas isso aí é maravilhoso. E vamos entrar no assunto que você falou. Eu não faço mais a construção, né? Eu faço a reconstrução daquilo que já foi feito. Sim. Não é isso? O que está chegando hoje na clínica do senhor, eu acho que esse é um assunto muito relevante que a gente tem que trazer aqui, que são os casos de retratamentos, que é muito triste, né? Sim. Você pegar um paciente que investiu, às vezes, aquele dinheirinho da vida inteira, que é o que, né, acontece muito aqui, e ele chega lá e você vai ter que fazer tudo de novo, e claro, cobrar tudo de novo, porque faz parte do nosso trabalho. Como é que tem sido a sua experiência em relação a esses retratamentos e as explantações? Chegamos no momento das explantações, né? Principalmente em seios maxilares que foi muito manipulados. Então aí você volta para esses implantes zigomáticos, talvez seja até uma boa indicação. Nesse momento. Perfeito. Porque você tem sinusites que são complicadas. Muito complicadas. Eu mexo muito com isso. Eu faço uma janela, faço descompressão, faço um furo longe da minha janela, aspiro, vejo se tem líquido. Sim. E levanto esse pólipo, deixo ele mais perto do ósseo. Entendi. Normalmente essa sinusite para melhorar a drenagem. Aí você coloca osso embaixo ali, mantendo o pólipo lá mais alto. Eleva o pólipo junto. Porque o que acontece? Lembra daquela teoria, o homem não andava de 4? Você andando de 4, você drena. Sim. Então com a cabeça baixa. Com a evolução da espécie, o homem ficou ereto. Não drena mais. Acabou. Então você tem uma cavidade, uma caixa d'água, entre aspas,
com o dreno Uma lá em vazão cima, lá em cima. né? Poluição. Você de quatro, andando de quatro, drenava. Drena. Agora não anda mais. Você sabe que o Poluição. Sandro fazia muito isso que ele falou. Começou os problemas respiratórios. Muito. Cidade Essa- igual a Vitória tem A muito. técnica do Pilar Z, do Pilazê. técnica Faco, Sim. eu gosto. Eu ainda espero que isso nunca solta lá o pilar, senão nós estamos perdidos. Como é que vai apertar Eu, o pilar assim, lá dentro? Né? Eu me preocupo em relação à minha, Pois é. principalmente com a biomecânica. É. Pensando se a gente for racionalizar o tamanho do corpo do implante e a possibilidade que esse corpo, quando ele passa de 13 milímetros, que ele vai ter de flexão. E aí o que me preocupa é a manutenção em longo prazo do implante. Será que um implante zigomático, a gente não vai perder todo o osso mais macio da maxila com o tempo? E eu já peguei 2 casos, já tive que remover um implante zigomático. No dia da aula eu fiz uma pergunta para o senhor. Como o senhor fazia porque eu tinha um caso no consultório que eu iria Para remover o remover. zigomático. É. E você respondeu assim, tipo, reza, minha filha. Eu falei, criança, ele falou A isso. resposta é a mesma. Mas hein? eu fiz, é a mesma. Mas Não, eu tenho um Eu vídeo fiz. no YouTube que eu uso um alicate mesmo, que você Alicate compra, de- que você compra em casa de material de... Pra de- poder tirar. Como é que vai tirar aqui? Alicatão, você viu esse vídeo meu lá? não vi, não. Não, Porque o hexágono não vai aguentar. Ele aguentou Tá no instalar, YouTube. mas ele não Puxa. aguenta tirar. Puxa. Aí você faz força. É. Eu falei do Valdemar Polido porque ele foi assim, um dos percussores, Sim, pelo menos que eu sim. lembro, dos implantes zigomáticos. E um tempo depois, ele correu o Brasil inteiro nos congressos, ele até pedia, né, para Aham. fazer parte do corpo daquele congresso, para falar: não façam com tanta Sim. veemência igual eu Sim, estava sim. fazendo, Correto, achando né? que estava solucionando Tá ruim. todos os problemas dos implantes zigomáticos. Por quê? Eu estou mutilando meus pacientes a pode ponto de eu não causar- conseguir mais fazer enxerto neles. Você pode causar muitos problemas. É, Então, e o cara para fazer isso. voltando para o Pode zigomático, causar uma eu, de- fístula isso. bucosinusal. eu grande. deixaria pela última opção. Fiz o enxerto, não deu certo. É, mas é o, o que eu povo, penso. o povo não tá vendendo, não. Ele tá pegando Ah, paciente mas aí eu jovem, 40 e poucos anos. Então, mas esses E- dentistas, eles não têm a nossa experiência. É muito triste. Eu não Entendeu? digo nem e conhecimento. Então, eu acho, a minha opinião, Sérgio Jaime, Certo. o zigomático é uma terapêutica que funciona? Funciona. Funciona. Eu tenho casos com quase 30 anos mastigando. E tá lá. Agora, tem um detalhe. Não espera. Não for a sua É primeira. muito mais fisiológico. Essa é a palavra correta. Perfeito. É mais fisiológico uma reconstrução de osso. Você está repondo o osso daquele paciente do que você partir já para o zigomático. Deixa ele quieto Porque lá. o zigomático, você usar ele como ancoragem também é não natural. Porque ali não tem ancoragem mastigatória nenhuma. Né? Falhou tudo. Tudo Então deu, você deu vai errado. partir para Você algo. vai pro Eu zigomático. acho que é a última Que é uma opção. cirurgia, um segundo nível cirúrgico, né? A cirurgia mais cruenta, os problemas. Isso é que é o problema. Não. Os problemas que podem acontecer são muito piores, são difíceis de resolução. O All-on-4, que esse pessoal gosta também, que eu gosto também, Holoforme implante inclinado inclinado saindo para o seio maxilar, Sim. funciona muito bem. E biomecanicamente também funciona. A técnica é do Maló ou ele Eu acho que é do Maló. Eu acho que ele- usurpou a ideia de alguém? Não, Porque você existe tá essa... criando polêmica, Não, existe, essa? não existe. Eu já É, escutei isso. Então, eu não sei. O homem ganhou muita grana com isso. Eu sei. Isso eu sei. Continua, talvez. O- né? a minha Instituto preocupação... Maló lá em Portugal Sim, sim. é o instituto do... A Europa inteira vai lá, É. cara, fazer as suas reabilitações por conta do Alfor. All-on-4. Não, a minha preocupação em relação ao ONFOR é a indicação em relação à idade. Porque a ONFOR, eu me preocupo assim, num paciente de 40, já tivemos casos no curso da paciente não ter condição de fazer reconstrução, e olha que a gente cobra só o custo do paciente, e paciente com 45 anos de idade fazendo uma ONFOR. Para mim não é indicação. No dia eu quase chorei, porque eu falei, gente, já tem 45 anos de idade. Tem que tirar Tipo muito assim, Ou osso. reconstruir. Aí eu falei, É. a vontade de pegar, assim, mas não. Ela queria só os 4, não queria, então foi uma escolha da paciente, mas eu acho assim que a indicação, muito de junto. acordo com a faixa etária, também precisa ser considerado. Sim. Quantos anos que o paciente... Aquilo, ela tem 45, ela tem que passar mais 40 anos naquilo funcionando na realmente, boca. É muito realmente. tempo. Ou mais, né? Ou E mais. aí, o que a gente vê no muito? mínimo. Além disso, a gente tem a escolha pelo tipo de prótese.
do paciente fazer uma metaloplástica que vai ter um espaço protético maior e eu vou ter que cortar osso para caber a prótese. Aí isso para mim é uma Dói. dor no coração, assim, que eu É a tirar dor do o periodontista, né? Tirar o osso. Eu vou tirar o osso enquanto eu posso reconstruir. Aí todo paciente que eu converso, mesmo o nosso público sendo muito simples, eu convenço a fazer a metalocerâmica. Mesmo sendo o triplo do preço. Eu falo, pensa no custo biológico, não só no financeiro. Jovem vale a pena. E a gente tem vários casos de metalocerâmica lá, porque quando eu sento para conversar, eu falo, não, me chama. Eu falo para o aluno, me chama que eu vou sentar e vou conversar. Legal. Porque vai cortar 4, 5, às vezes 6 milímetros de osso para caber um onfor. É mutilar o paciente, né? Para mim é inconcebível isso. Aí em longo prazo, se aquele osso não se manter, se ele começar a reabsorver, se ele cimentar uma periimplantite, eu só vou ter o zigomático. É isso mesmo. Então, assim, eu acho que a gente tem que evoluir e colocar essa consciência nos nossos alunos. É uma responsabilidade que a gente tem na formação desses alunos. Então, eu sempre tento conversar isso para eles entenderem. E entender o paciente ali, a longevidade que ele quer daquele tratamento. Você falou a questão dos Estados Unidos, o pessoal, né, é dinheirista. Sim. Atenção é dinheiro. Eu recebi há pouco tempo uma visita de um colega meu, dentista, trabalha nos Estados Unidos, veio ao Brasil fazer curso de implantodontia aqui, que eles usam um sistema nacional lá. Olha o nível que está implantodontia. E você trabalha onde lá? Perguntei para ele. Ele é líbio. Ele é líbio, mas mora nos Estados Unidos há muitos anos, é cidadão americano já. Eu trabalho numa clínica que só faz Aulon 4. Não, mas ela faz o quê? Só Aulon 4. Se for um implante, a gente não faz, a gente só faz Aulon 4, só. Especializado em ponto. Eu falei, é mesmo? Eu vim aprender a técnica. Fazer, né? Não tem nem... E aí a empresa tem a técnica já certinha, né? Ele veio aprender, fazer uma reciclagem da técnica, porque a empresa estava lançando outros implantes, outras peças, para poder continuar usando lá o implante. Eu falei, rapaz, mas você usa esse implante lá nos Estados Unidos, daqui do Brasil, ele é metade do preço do implante americano, e tão bom quanto. Eu não vou falar a companhia aqui, mas você sabe qual é, né? Mas... Eu não sei. Depois eu te falo. Depois eu te falo. Quem tá pagando aqui é Implacil. Vamos lá que o nosso tempo tá acabando. A gente quer aproveitar aqui mais um pouquinho do Dr. Sérgio. E queria saber da Roberta, eu queria muito falar de zona estética. O quê? Mas eu queria muito que ele falasse de zona estética, área estética. Mas eu queria saber de você. O que você quer saber mais aqui do doutor? Sérgio Jaime. Eu, diante de toda a vivência que o senhor teve na implantodontia, o que o senhor considera assim, o maior avanço nos últimos tempos que o senhor tem utilizado e tem tido resultados? Olha, a parte estética. Os vários avanços. Então, eu concordo em gênero, número e grau. E eu acho que nos últimos tempos, aí, desculpa que eu vou complementar a pergunta, eu acho que nos últimos tempos, né, a gente teve poucos avanços no que diz respeito a grandes mudanças na implantodontia. Eu estou falando aqui 2011, 2012, 2013. Eu acho que todas as grandes mudanças da área estética vieram nesse período, principalmente com uma coisa que a gente tinha muita dificuldade, porque eu não sou tão experiente como o Dr. Sérgio, né, mas tenho um pouquinho de experiência, que era aquele implante imediato e 1 milímetro de recessão gengival que a gente sempre tinha no final. E que o preenchimento do gap, eu acho que para mim, sensacional. Então, por área estética. Aqueles estudos do Maurício Araújo, né? Vamos lá, área estética. Fala o que o senhor quiser de área estética. Rapidamente. A periodontia aí que vem nos ajudar. Isso, perfeito. Então você Maurício Araújo, né? Ele é periodontista. Vamos dar um exemplo. Você vai perder um incisivo central. Então você vai ter, como é que você vai fazer? Você tem as papilas originais daquele dente. Eu não quero perder minha papila original. Então o dente foi trepanado, foi fraturado. Quero manter aquela arquitetura gengival natural. Então você tem que... o dentista, mesmo que ele não é periodontista, ele se formou. Então ele teve periodontia na faculdade. Perfeito. Então ele tem que pegar uma sonda, ele tem que fazer uma sondagem, mesmo que ele fez implantodontia direto, né? Entendi.
Ele tem que ver a qualidade do tecido mole, se é queratinizado ou não. Você tem que saber fazer a mudança do biotipo gengival. Fenótipo gengival e suas Então, transformações. tudo isso seria importante. Então, eu perdi o incisivo central, voltando para o meu exemplo. Eu vou extrair aquele dente de uma forma menos traumática possível. Você não pode, por exemplo, você pega um periótomo, por exemplo, então você rompe o ligamento periodontal, você vai pegar um fórceps e não pode fazer movimento vestíbulo palatino. Está errado. Aquilo que a gente aprendeu na faculdade. Então, mas tá nesse momento. Para esse caso, não. Não pode. Então você vai fazer movimento circular. Isso ele vai aprender onde? Ou na periodontia ou na implantodontia. Na implanto, principalmente. Então você remove. Porque se você fizer o movimento vestíbulo palatino, você pode trazer o osso vestibular junto, inviabilizando a técnica. O que mantém o osso saudável, o osso alveolar? É o ligamento periodontal. Quando você tira o dente, você perde o ligamento periodontal. Aquele osso vai ser reabsorvido. Vem a nutrição para aquela tábua óssea. Por isso que aquela técnica do socket shield lá funciona shield. Funciona muito bem. Mantém um pedaço do dente. O segredo daquilo, você mantém um pedaço do dente. Isso. Tem que ter um espaço para você colocar o implante. E aquele espaço entre o dente que ficou e o implante tem que ser biomaterial. Não pode ser o soltógeno. Aí entra os biomateriais com colágeno. Sim, não só o tipo, produto orgânico. Ele foi desenvolvido para isso aí. Ele foi desenvolvido que pode ser exposto. Perfeito. Você não precisa de membrana. Então você coloca o tipo do BIOS Collagen, um exemplo que eu estou dando. Né? Ele vem num tijolinho, né, de 100 e 200, né? Você vai escolher o tamanho e vai condensar aquilo. Você pode esculpir. Perfeito. Desenhar do tamanho do defeito. Bisturi, você esculpe e condensa coloca aquilo. Ali. Ele foi desenvolvido para ser espetacular. E aí você faz a manutenção do rebote alveolar. Exato. Então, assim, aí, qual que é o segredo? Eu coloquei meu implante, socket shield ou não. Preenchi meu gap. Mas por que não? Porque ainda é muito... Não, às vezes você tira o dente, às vezes está fraturado, você não... Tirou o dente todo, vamos supor que não. Tirou o dente, sem socket shield. Você vai usar... Para não polemizar muito. Aí muita gente não vai saber nem o que e é polêmico ainda em alguns... Então você coloca lá o teu BIOS Collagen, se for o caso, né? Ou uma hidroxapatita, da sua preferência de boa qualidade. Perfeito. Que tem hidroxapatita no Brasil que é perigosíssimo. O que é perigoso? Tem muito biomaterial. Periimplantite a médio e longo prazo. Quando você usa material vagabundo. Exatamente. Então você corre um risco, isso ninguém sabe. Isso está escrito. Eu estou falando da minha experiência clínica. Observação. Então você corre o risco maior de ter uma periimplantite se você usou material vagabundo, material ruim. Perfeito. E aquele osso vai ficar ali. Aquele biomaterial vai ficar ali. Ele vai ser remodelado devagar. Eu não sei o que acontece. Eu não sei se tem se exposto, ele pode veneno, infectar. se tem pó de pilipimpim. Eu não chamo sei, de pó de pilipimpim. Eu não sei o que acontece. Esse negócio para mim é pó de pilipimpim. Que vai ter periimplantite. Casos horríveis, horrendos. Isso. É impressionante. Eu sinceramente... Agora, o que é mais importante? Então aí eu coloco o meu provisório. Sim. Aí eu mantenho o meu tecido mole estável. Eu tenho uma gengiva... Vai dar sustentação ao queratinizada. Porém, se eu não tenho a gengiva queratinizada... Tem que fazer... Faz o enxerto. Aí eu enxerto, ou gengival livre, ou tecido concomitante. Ou depois. Não, tanto faz. Aí, dependendo, eu prefiro fazer na hora. Certo. Você faz um conjuntivo, por exemplo. Técnica do túnel, ou você extrai o dente, já está tudo aberto ali, você coloca, estabiliza com uma sutura e finaliza o caso, né? Muco gengival, né? Mas você tem que prestar atenção no tecido mole em volta do dente. Mas tem casos que não precisam. Sim. Se for um fenótipo bom, também não precisa. Porque tem casca de laranja lá, que a gente chama. Mas tem gente, eu vi um rapaz... casca de laranja. Isso. Não precisa. Vi você vê cada coisa na internet, o rapaz falando esses coaches, né, de, sei lá, de outro dia falando, todo caso é 100% tem que fazer. Eu falei, não existe 100%. Que isso?
Não existe. Nada na vida é 100%. Como assim nem 100% tem 0%? que fazer? Só essa morte. A morte é 100%. Vamos encerrar? Acabou? Eu acho que já deu, né? Já passou o tempo? Eu acho que Rapaz, a não. conversa quando é boa... A gente tá ali nos Temos tempo, 45 do segundo tempo. 1 hora corrida. Então, vamos encerrar. Vou fazer uma pergunta para encerrar aqui, até uma pergunta mais assim genérica, né, para a gente poder, já que a gente falou de tanta coisa do início da implantodontia, do meio e agora, que ele acabou de falar aqui é o que há de mais avançado hoje na implantodontia, né? Técnicas mais avançadas. Eu queria fazer uma pergunta para aquele aluno, para aquele acabou de formar, ou está pensando em fazer algum curso, quer entrar na área da implantodontia, o que você falaria para esse aluno? Você poderia olhar para a cara dele e falar assim, meu filho, caminha esse. O que você falaria para ele? Primeiro lugar, estudar prótese. Tem que estudar prótese, tem que saber prótese. Conhecer prótese. Segundo lugar, periodontia. As duas caminham de mãos dadas. Aí ele vai fazer um implante com boa qualidade. A probabilidade desse aluno não dar certo é mínima. Ele conhecendo todas essas disciplinas que estão que andam de mãos dadas, ele vai ter sucesso. Assim, ele vai fazer uma boa extração. Sim, ele vai saber fazer um bom planejamento. O segredo de tudo chama-se planejamento. Você tem que saber planejar o teu caso. Que é o mais difícil. Tudo na vida, você vai comprar uma casa, você vai planejar. Você vai fazer um caso, você tem que pegar radiografia, tomografia, exame de sangue. Então você estuda aquele paciente. Você estudando o paciente, você corre menos risco de errar. Não é que você não vai errar, né? Você tem menos risco de ter problemas, né? Quando teremos aí, só mudando, o próximo congresso da Abros? Vai ser o ano que vem. Ano que vem. O senhor sempre... como eu disse, eu sou presidente da Abros, né? Isso. Então, um ano é o IN, que esse ano vai ser em setembro. Isso. E o ano que vem é o Abros. Então, são 2 eventos que ninguém pode perder. Quem mexe com essas disciplinas tem que fazer esses 2 eventos. Ou IN ou Abros, ou os dois. Os dois, um por ano. Por ano dá para fazer e se manter atualizado. Com certeza. E ir lá dar um abraço com certeza. Sede, lá tomar um café. Serão todos bem-vindos. Sabe, uma cervejinha no final também, do dia também. Aquele whisky também é gostoso. Um whisky também. Ele gosta de whisky, eu lembro disso. Eu acho o seguinte, a gente Satisfeito? Sim, muito, mas eu acho que a gente vai ter que convidar o Dr. Sérgio uma próxima oportunidade, porque é muito conhecimento. Tópico específico. É muito conhecimento. Então, assim, eu fiquei maravilhado aqui, porque eu gosto muito de estudar a história da implantodontia. Eu acho que ali tem muito fundamento, que a grande parte dos nossos colegas, no que diz respeito à prótese, no que diz respeito à periodontia, apesar de eu ter uma formação de implantodontista, eu respeito e estudo muito sobre a periodontia, que eu acho que é fundamental hoje para a gente ter os sucessos nos nossos casos, seja em qual zona for, né? E eu fiquei super encantado e ao mesmo tempo lisonjeado de ter, né, o senhor aqui conosco, passando esse eu sei que é um pouquinho do muito conhecimento que o senhor tem. Então, com certeza, outros conviam. É só falar quando ele estiver aqui que a gente vai pegar ele. Ele vai virar sócio do Casecast. Eu faço com prazer. Comigo não tem... E dá para ver que o senhor fala e gosta de fazer. Ama realmente isso. Né? Eu gosto, sim. Muito legal. Gostaria de agradecer Roberta muitíssimo, também, né? primeiro, a professora Roberta, que, né, nos ajudou aqui a conversar com o professor Sérgio, embasou um pouco a nossa conversa, já deixando o convite de antemão. O próximo Casecast, o assunto será... Nós vamos retomar aquele assunto que a gente fez com o Dr. Olavo, que é um endodontista. Ou implantar. Salvar ou implantar. Salvar ou implantar. Só que agora na visão da endodontia, o doutor Olavo, ele deu lá os quesitos dele, qual caso que ele recomenda, ok, a gente pode tratar o canal, que ele tem que extrair o dente. E agora, na visão do periodontista, qual caso dá para fazer, porque aqui muita gente não acredita em periodontia. Acho que periodontia não serve para nada. Verdade ou mentira? Ela tá de prova. Mas provavelmente a visão do periodontista também mudou muito ao longo dos anos em relação ao que salvar
e o que implantar. Se tem alguém, Tem uma visão se tem alguém que estratégica. bate o pé e fala assim, esse dente dá para salvar e vai salvar a doutora Roberta, Então- eu tenho então vai ser um eu bate-papo presenciei muito bom. alguns casos já na Vários mão dela. casos, já né? de eu pegar a radiografia e todo mundo falar, extrai tudo e faz. Não, isso Não, daqui isso aí. Então- mantém, isso daqui mantém. E Já tá bem até hoje. combinado. Então, Isso muito aí. obrigado pela sua presença. Quer dar um Obrigada. último recadinho, falar alguma coisa? Bom, primeiro, agradecer a oportunidade. Eu acho que todo espaço que a gente abre para trazer conhecimento para o público é muito importante. Na nossa profissão, a gente que ama o que faz e exerce a odontologia realmente buscando excelência. Ter o senhor aqui hoje é realmente uma honra para a gente. E acho que é um passo aí para a gente crescer junto, né? E tentar fomentar o conhecimento para os alunos. É o que move a gente hoje, né? Então, só tenho a agradecer, acho que foi muito interessante. Foi É uma bom, né? experiência nova, né, para a gente participar de um podcast. A gente tá mais acostumado, Mas- né? Essa bagunça, né? Mas, assim, é realmente legal porque a gente pode mostrar um pouco e, quem sabe, assim, fazer o aluno querer crescer mais, estudar mais Sim. e atender depois o paciente com mais excelência, né? Buscando ali o resultado ideal. É o que eu Então- falo muito, é sempre baseado na ciência, né? Sim. A gente está muito hoje olhando as técnicas de final de semana, cursinho Técnica de de final de semana, Instagram. isso me incomoda demais. Técnico do né? Instagram. É, E, obviamente, agradecer muito ao professor Sérgio pelo aceite. O professor Sérgio chegou hoje, né? Aqui em Vitória, nós já laçamos ele para cá. Já comeu muqueca, que eu sei. Já comeu uma muquequinha, então já conheceu. Então, muito obrigado pela sua presença. Foi Obrigado muito bom vocês. papo, né? E esperamos por uma próxima oportunidade aqui em Vitória. Será um grande prazer, viu? Pode me chamar que eu virei com todo prazer mesmo. Deixamos aqui também... Desculpa, professor. E agradeço todo mundo que está nos assistindo aí. E eu sempre estou à disposição de vocês. Bacana. Tá? Pode Bacana. entrar em contato comigo Maravilha. Muito Obrigado, bom. doutor. e foi nunca muito vai bom. ficar sem Muito resposta. bom. Deixar os agradecimentos a Implacil de Bortoli, né, que, né, também, de certa forma, ajudou na nossa na vinda do professor Sérgio. E tá satisfeito, meu querido? Muito tá bom. satisfeito? Você Tá sempre- satisfeito? Você Feliz da vida? sempre me surpreende. Foi bom? Foi boa ideia? Foi boa ideia de ótimo. trazer Foi bom. o professor Sérgio? parabéns. Pessoal, muito bom, obrigado. Muito bom. Fiquem ligados, tem muito mais por aí. Nossa próxima Olha, convidada está aqui excelente. na nossa Que frente. bom. Valeu, galera. Abraço. Grande abraço, fiquem com Deus. Tamo juntos, galera. É isso aí. Doutor.